Olá, muito boa noite para você de casa, seja muito bem-vindo, você que também está no trabalho até agora, né? Estamos começando mais um Conexão LD dessa quarta-feira e hoje o nosso assunto, eu sei que é importante para todo mundo, né? Para quem tem muito dinheiro, para quem tem pouco dinheiro, a questão da economia do Brasil. Como é que vai ficar daqui para os próximos meses, próximos anos também? Será que a nossa economia vai melhorar de fato? O que o governo está fazendo agora ou o que ele precisa fazer daqui para frente para a gente realmente ter uma economia mais forte? Né? A gente está vendo várias coisas acontecendo no Brasil, é CPI, aliás, com vários desrespeitos, né? Como a gente tem acompanhado aí também, desrespeito a médicos que estão indo lá para depor também, mas isso é um tema aí para um outro programa, a gente vai falar isso mais para frente. Mas hoje a gente está tendo o prazer aqui de receber um economista, pesquisador, ele é doutor, mestre e doutor em economia pela Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, com uma larga experiência, doutor, professor João Rogério Sanson. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pela sua participação aqui. Muito boa noite para o senhor. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Bom, primeiramente, obrigado, né, por estar nessa hora aqui com a gente. Agora, uma coisa, a gente já conversou em outras oportunidades, né, sobre a questão de economia. Eu gostaria que o senhor falasse primeiro assim, o que o senhor vê desde o ano passado para cá, com essa questão da pandemia, que afetou muita gente, pessoas ficaram sem emprego, e essa eu acho que é a maior preocupação também, né? As pessoas que realmente acabaram até saindo do mercado de trabalho, empresas fecharam, pequenas empresas fecharam, até outras grandes também. Como é que o senhor acha que ficou o mercado, a economia do Brasil com essa pandemia, hein? Como é que o senhor avalia isso? Foi um tsunami que se abateu sobre o país a partir do ano passado, né? E essa ameaça toda, não só em termos pessoais, eu até que sou, pelo menos essa vantagem eu tive por ser idoso, já tomei as minhas 2 doses, Ah, é? mas a maioria da população ainda não teve acesso, né, a essa vacina, e isso impediu o contato social, né, e vários setores da economia pararam. Alguns já estão retomando, mas, por exemplo, a área de serviços continua parada, né? Sim. Pessoal que não tomou vacina, alguns se arriscam, mas acabam indo parar em hospital, uma porcentagem que não é desprezível, né? Então, a economia, como no resto do mundo, acabou fortemente afetada. O Brasil acabou tomando algumas medidas, como em outros países, que é ajudar as pessoas de baixa renda, principalmente, as empresas, para poderem manter o emprego, né? E as pessoas para não passarem fome. Muita gente iria passar fome sem essa ajuda, né? O senhor acha que essa injeção, por exemplo, de dinheiro ano passado e ainda neste ano, nesse início de ano, né, do auxílio emergencial para as pessoas e também aquele auxílio para as empresas, isso fez a diferença também para poder manter aí a economia funcionando? Fez uma grande diferença, né? Há até uma avaliação aí de que no ano passado houve um certo exagero, né? A proposta inicial era de R$ 200 por mês para as pessoas de baixa renda, e acabou por conta do tipo, né, que eu diria, da química política, né? Passando para 600. E aí agora teve que cair, porque há um problema fiscal, problema de falta de dinheiro no governo. Na verdade, o governo não teria falta de dinheiro, porque ele pode imprimir dinheiro, diferente da gente. Mas, se você imprimir demais, você causa inflação. Exato. Ou você pode se endividar, que é o que está sendo feito, e isso também causa problema, porque se o governo se endividar demais, e já está num nível perigoso de endividamento, no limite, né? Ele corre o risco de as pessoas não comprarem mais os títulos do governo, não investir nos títulos do governo, ou seja, não emprestarem para o governo. Entendi. E aí a taxa de juros vai para o espaço, se isso acontecer, como já aconteceu tantas vezes no passado da história da economia brasileira, né? O
O que eu tenho acompanhado também, o presidente Jair Bolsonaro, ele até, num dos discursos dele, ele falou justamente que está no limite desse endividamento, ele não pode endividar mais e por isso que o auxílio emergencial não pode ser maior, justamente porque ele pode cair no crime fiscal, né? Exatamente, né? Esse desequilíbrio fiscal que é a grande limitação. Enquanto nós, pessoas comuns, a nossa limitação é o salário ou o rendimento que a gente tem, e os bens que a gente tem que possam ser convertidos em dinheiro, o governo é diferente. O governo controla a impressão de dinheiro e controla o nível da dívida pública. Se exagerar na dívida pública, corre o risco de ter que dar o calote na dívida pública. Sim. E aí a economia entra em parafuso, como entrou a partir de 1980 e Sim. agora, a partir de 2013, por conta disso, né? Acaba perdendo o controle das contas públicas. Claro. Né? Ô, doutor, uma dúvida até. O ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, ele até falou num dos discursos que ele fez, né, que ele daria R$600 para as pessoas agora, nessa questão do auxílio emergencial, e que ainda liberaria 300 bilhões de reais a mais para poder cuidar aí da economia e cuidar dessas pessoas. Isso seria possível hoje fazer? Só para a gente ter uma noção. Eu acho que seria arriscado fazer isso, né? A gente corre o risco de voltar a um descontrole das contas fiscais. Agora, esse tipo de promessa durante a campanha, às vezes, corre o risco, né, de depois de o governo assumir, ter que rasgar aquilo que prometeu. Sim. Então, mas prometer é fácil, né? Claro. O problema é cumprir. No papel aceita tudo, né? Isso. Doutor, tem uma coisa, saiu aqui uma variação aqui do PIB do primeiro trimestre agora de 2021, até o pessoal de casa saber também. Por exemplo, o Brasil cresceu 1,2%, logo depois, isso em primeiro lugar, né? O Brasil está em primeiro lugar com 1,2% crescimento do PIB. Bélgica veio logo depois junto com a China, com 0,6%, depois a França com 0,4%, depois tudo negativo. Por exemplo, a Itália com menos 0,4%, Espanha, Japão, Reino Unido, Alemanha, Portugal com menos 3,3% da variação do PIB e os Estados Unidos ainda depois, com menos 4,1%. O que isso significa, doutor? Nesse primeiro trimestre o Brasil está com 1,2%, hein? Você podia me dizer qual foi o da China? Da China, 0,6%. 0,6%. Exato. Essa é uma informação que me surpreende. Eu não tinha visto ainda. Uhum. A imagem que eu tinha era que os Estados Unidos e a China estariam crescendo bem mais que o Brasil. Acho que todo mundo estava esperando isso, né? Isso é uma surpresa. Isso é bom para o país. Agora tem que ver se isso é sustentável, né? Sim. Eu tenho acompanhado os ciclos do PIB brasileiro. A ideia de ciclo é a seguinte: você tem, às vezes, um ano em que a economia atinge um pico, como a gente diz, atinge um máximo ao longo de uma linha de tendência. Se você conseguisse pôr aquele meu gráfico aí... Opa, vamos colocar o gráfico, então? Pode isso, continuar. Obrigado. Isso. Você pode ver que começa lá embaixo, em 2003, e aí atinge um pico em 2013. É verdade. 2013, e aí... Pico aqui, 2013, verdade. Isso, obrigado. E aí, em 2013, é o máximo e começa em relação a essa linha vermelha, que é a linha de tendência, que a gente chama. Certo. Então, aí a gente tem esse ciclo, esse ponto máximo de 2013. Se eu fosse para trás e procurasse o último ano em que também teve uma situação assim de grande distância vertical em relação a essa linha a vermelha, né, que é a linha de tendência, o ciclo foi de 1997 até 2013. Então, 97
aquele período anterior, que a economia estava crescendo, se beneficiou do Plano Real. Sim. E das reformas que foram feitas naquele período. Uhum. E aí entrou em crise, em 97, houve crise internacional, houve problemas com o dólar aqui no Brasil, e aí a economia desacelerou até 2002, que foi o que a gente chama de um vale, foi o menor, o pior ano ao longo daquele ciclo, né? Doutor, só e um aí minutinho. a economia voltou a crescer, Certo. junto com a economia internacional, houve muita compra de exportações brasileiras por parte da China, né? Sim. Beneficiou a economia brasileira. Naquele ano, o governo que assumiu naquele ano manteve controle das contas públicas e o governo administrou bem o dólar que estava entrando, né? Isso. Era a época do Meirelles como presidente do Banco Central, Uhum. e aí você teve um forte crescimento até 2013. Era para a economia ter desacelerado antes, mas aí houve você ligou como é que eu diria? Você ligou o turbo do carro, né? Você gastou muito. Você gastou muito. Foi fez aquela época que começaram a baixar o imposto para as pessoas comprarem. Era o Lembra imposto da zero, linha branca? a linha branca, IPI, geladeira, Isso, os fogão, todo mundo carros, comprava automóveis, tudo. Carros caminhões. também, lembro. Encheram as estradas de caminhões novos. Exato. Que depois, quando veio a crise, não tinha demanda para esses caminhões, né? Que estourou depois, algum tempo atrás, né? Sim. Então, a economia foi ali, era para ter diminuído o ritmo de gastos antes, né? Era aí por 2011, Isso a gente está 2012, falando do era para ter governo ido mais Dilma, né? devagar. A gente está falando do governo Dilma, né? Resolveu gastar à vontade, a rodo, né? E Sim. com isso você conseguiu levar a economia até 2013, mas aí quando caiu, é o inferno que a gente está vivendo desde então, né? Sim. Aí a economia teve 2 anos em que o PIB caiu, e nós estamos com renda per capita, esse dia eu vi a estatística aí, é algo na faixa de 10, 12% de queda do PIB, mas eu posso estar enganado com essa estatística, mas é algo grande assim, de queda da renda média do Brasil. Certo. Aumentou o empobrecimento da economia, em parte porque se forçou a barra, né? Se forçou o crescimento naquele período, né? Sim. Então, aí a partir de 2013, a economia desacelerou, em 2014, 2015, 2016, aí foi aquela tragédia do PIB negativo. Sim. Isto é, PIB negativo não existe, existe crescimento negativo, né? Uhum. Então, o PIB caiu e só voltou a ensaiar um crescimentozinho a partir de 2017, né? Certo. E aí veio agora, em 2020, veio essa pandemia, né? Que Claro. a economia já estava começando a deslanchar, mas doutor, aí veio a pandemia e derrubou tudo de novo. Doutor, então, a esperança é que este ano seja sim, um ano de recuperação. Doutor, mas vamos voltar um pouquinho antes ali, que o senhor foi um pouquinho rápido ali, só para a gente pegar naquele gráfico ainda, eu queria tirar uma dúvida com o senhor no gráfico. Vamos voltar o gráfico aqui de novo, para a gente poder mostrar aqui para o telespectador. Doutor, só para o senhor explicar para a gente, essa linha vermelha aqui era a linha de tendência de crescimento da economia, é isso? Isso é o seguinte... Só para o senhor comparar com essa linha azul. Uma espécie de média. Né? Se a economia fosse sempre crescendo a um acréscimo anual igual, né, do PIB, aí você teria um crescimento ao longo desse ano. Mas tem ano que cresce a mais do que o acréscimo de PIB no ano é maior do que daquela tendência, e tem anos que é menor ou até negativo. Então, é isso que define um ciclo. No caso, aí é um ciclo de vale a vale, como diz, de um ponto mais baixo. Mas o que significa, doutor João, o que significa os pontilhados azuis ali, que a gente não entendeu ainda? Pois é. Esses azuis aqui, ó, só para ver a relação. Não, aí é o seguinte, você pega um ano qualquer, por exemplo, pegar aqui 2020. 2020, aqui.
Está localizado aí o 2020, certo. lá no eixo de baixo, né? Sim. Isso, 2020. Aí você sobe nessa linha vertical, vai achar um ponto lá em cima. Esse pontinho aqui, azul. Isso, aí se você for lá no eixo vertical, você tem um índice do que seria do que foi o PIB em 2020. E é o ponto que representa o nível do PIB medido na linha vertical ali, ó, tá? Certo. Então, como tem ali, está entre 23 e 24, isso aí significa que o PIB aí, descontando a inflação, ele é ao redor de 23,5 vezes o PIB de 1947. Você pode ver que está ali escrito 1947 igual a 1. Né? Ah, entendi. Então, Sim, mas aí aqui, não né? precisa raciocinar dessa forma, Agora só que eu vi. olha para a linha vertical que você tem o tamanho do PIB. Certo. Entendi. Bom, essa é uma parte mais teórica até, não sei se o pessoal de casa conseguiu entender bem, mas o fato é que daqui para frente, por exemplo, como é que a gente pode esperar dessa tendência? A gente viu ali que a linha vermelha ainda segue, né, para 2022, 2023, mas isso pode não se concretizar. Qual é a variante disso? O que varia para realmente a gente ter esse crescimento? Tem aquela coisa que a gente diz, olha, se tudo continuar no mesmo, todas as coisas continuarem no mesmo ritmo, né, que a gente observa hoje, Sim. Aí vai acontecer isso. Né? Então a gente sempre condiciona, né? Economista, quando ele tenta apostar num valor de alguma coisa, ele é desmoralizado, né? Então a gente sempre está condicionando, né? E cada pessoa vai ter que fazer a sua avaliação e ser mais otimista, menos pessimista. Então, na situação atual, a gente tem a vacinação caminhando. Se ela caminhar mais, você vai conseguir se caminhar mais rápido, né? Por exemplo, hoje eu vi alguém falando, ou escrevendo, que a vacinação que permita o controle da situação seria lá por outubro. Se isso acontecer, aí a previsão é que o PIB vai crescer ao redor de 4% esse ano. Né? Então, essa é uma das coisas que envolve um certo otimismo. Tem gente que fala, tem crescer 5%, que também é possível, né? Porque a margem de erro nessas previsões é muito grande. Sim. A gente não tem aquela previsão, a precisão, né? Que os astrônomos têm quando preveem o caminho dos planetas ou de asteroides e coisas do gênero. Certo. A gente erra muito, a margem de erro é muito grande, mas prever entre 4% e 5% é razoável. Né? Então, mas depende de manter esse ritmo da vacinação, por exemplo. Entendi. Mas esse ritmo, por exemplo, de 4%, 5%, quer dizer, seria até muito além daquilo que estava se esperando também, né, doutor? Mas a gente vai continuar esse papo aqui ainda, depois do intervalo, porque a gente vai fazer uma breve pausa aqui para a gente poder tomar uma aguinha e daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais especificamente do que está dando certo, exportações, importações em todo o Brasil e essa perspectiva futura também. Não sai daí que a gente volta já já. De volta aqui com o nosso Conexão ND nesta quarta-feira, falando de economia do Brasil, quais são as expectativas daqui para frente, principalmente que ano que vem é um ano eleitoral, né? Estamos aqui com o doutor João Rogério Sanson, que é mestre e doutor também em economia pela Universidade Vanderbilt nos Estados Unidos, também professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, estava olhando aqui, a balança comercial do Brasil, né, fechou agora o ano de 2020 com um superávit de 50 bilhões e 900 milhões de reais. Isso foi um bom saldo? Sempre que você vende mais do que você compra, né,
é bom para o país, porque significa que você está gerando renda no país, está gerando emprego. Agora, boa parte dessas exportações são do setor da agroindústria, né? Agroindústria, certo. Que pega não só a soja, commodities de modo geral, mas também produtos como a carne preparada e assim por diante, né? Frango, porcos, no qual Santa Catarina é forte, por sinal, né? E com isso você gera renda com mais facilidade, né? Agora, quando a gente importa mais do que importa, aí significa que a gente está criando, em termos líquidos, mais emprego lá fora do que aqui no país, né? Sim. Então, a balança comercial positiva é uma forma da economia recuperar o seu nível de atividade. E isso é um bom sinal. Certo. Agora, por exemplo, desse ano para o ano que vem, a gente está vendo aí toda essa comercialização de vacinas, né, no mundo inteiro, o Brasil comprando bastante. A meta do governo federal é até outubro, novembro, né, conseguir aí imunizar toda a população brasileira. A gente espera que isso aconteça, porque o senhor estava falando agora há pouco que isso tem tudo a ver com o crescimento do PIB também, né? Mas conta para a gente por que existe essa relação agora entre a vacina e o PIB. É porque o mundo lá fora também está olhando para isso, os outros mercados? É que enquanto você não conseguir controlar a doença, hoje o pessoal fica circulando em ônibus que se aglomera, principalmente na atividade de serviços, né? Está sempre sujeito a uma porcentagem que eu não sei exatamente o valor, mas que acaba congestionando os hospitais, e você diminui a atividade econômica. É só lembrar dos meses todos que os shoppings e comércio, de modo geral, ficaram fechados. Isso significa que as compras que as pessoas fariam, normalmente, elas deixaram de fazer nesses locais. Então, isso gera menos renda. E se o comércio não vende, a indústria também não vende. Então, você tem um efeito retroativo, um efeito dominó, né? de frente para trás, né? Que faz com que você diminua a atividade econômica. Por isso que o PIB caiu, né, no ano passado. Sim. Então, a vacina, ou a vacinação, ela é fundamental para o retorno das atividades, como já está acontecendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, que também tiveram que parar, né? Exato. E na medida que você atinge uma porcentagem maior da população vacinada, aí, embora a doença não esteja totalmente sob controle, mas já fica administrável. Claro, né? claro. E o ideal é que tenha... Eu ia dizer que a vacinação, por aquele experimento que foi feito lá em Suzano, em São Paulo, e que foi também feito em outros países, isso aqui foi mais uma forma de confirmar o efeito das vacinas que o Brasil está tomando, esse experimento mostrou que se você vacinar 75% da população, você já tem como administrar a crise, ou a pandemia, e você pode voltar a trabalhar. Essa é a meta. Mas 100% da população a gente vai demorar mais, né? A ideia é que seja só no ano que vem. Certo. Mas, de qualquer forma, daria para a economia voltar a andar. E como é que o senhor está vendo agora a economia no mundo inteiro? Porque a gente vê que o Brasil, claro, ele importa muitos artigos da China também, ao mesmo tempo em que exporta também muitos insumos para a China, alimentos e tudo mais. Como é que o senhor vê essa globalização hoje, ainda no meio dessa pandemia, sendo que a gente tem
países importantes que mantêm relações comerciais aqui com o Brasil, né? Como é que o senhor vê esse panorama mundial? A situação mundial tá um pouco complicada, né? Porque essa grande pandemia mostrou que o mundo estava muito dependente de 2 ou 3 países que produzem essas vacinas. Exato. Então, esse é um dos problemas. O outro problema é que se a China parar, o mundo para. Então, tem várias coisas aí que o pessoal, que os países, inclusive o Brasil, vão ter que reconsiderar. Quer dizer, a globalização foi muito boa, mas enquanto a gente tiver um mundo com países tão diferentes, com ideologias tão diferentes, você está sempre sujeito a, de uma hora para outra, desarranjar tudo. Então, se você, por exemplo, as fábricas de automóveis hoje estão parando porque não tem chip para a parte eletrônica dos carros. Olha só. E os chips são ainda basicamente produzidos na China e na Coreia. Mesmo os Estados Unidos não produzem o suficiente, né? Porque parece que é um tipo de atividade que envolve uma mão de obra especializada e que, dependendo do país em que você produzir isso, vai ficar muito caro. Então, se produzia na China, que consegue produzir em grande escala, ou na Coreia. Mas criou uma dependência muito grande das indústrias do mundo inteiro em relação a esses 2 países. Aí a história de por que está faltando chip é outra, mas o fato é que mostrou essa dependência. Então, com a pandemia e com os possíveis conflitos entre Estados Unidos e China, né? O Nixon, quando foi para a China para estimular o relacionamento com a China e fazer com que a China entrasse no mundo capitalista, não esperava que a China ia crescer tanto assim, a partir do momento que adotou a economia de mercado como base da sua economia. Mas hoje a China, em termos, se você medir de forma apropriada, que é o poder de paridade de compra, é uma coisa meio técnica. Sim. A China já está há vários anos com o maior PIB do mundo. Os Estados Unidos já está em segundo lugar, quando você mede dessa forma mais adequada, né? Exato. E os Estados Unidos estão acordando para isso, né? Porque se o PIB é muito grande, você também pode ter condições de criar uma ameaça militar a quem antes era mais importante, né? Então, a China realmente é algo que preocupa os Estados Unidos. E aí começou a ter esse conflito. Os Estados Unidos não quer mais ser tão dependente, principalmente na área eletrônica, da China. Agora, e doutor, está desarranjando todo o sistema de produção mundial. Mas o senhor não acha até que os Estados Unidos percebeu isso tarde demais? Porque, por exemplo, eles vêm financiando a China já há bastante tempo, né? Injetando muito dinheiro na China desde os anos 70, 80 e até hoje, nessa expectativa de que a China pudesse sair desse regime comunista, ditatorial, e entrasse no mercado, né? Só que depois que os Estados Unidos injetou tanto dinheiro lá, a China acabou se tornando maior ainda do que os Estados Unidos. Será que os Estados Unidos perdeu a medida ou acreditou demais na China? Eu não sou especialista em relações internacionais, sou mais um curioso, mas os Estados Unidos hoje, ainda militarmente, são muito superiores à China. Quer dizer, a China não teria chance se entrasse numa guerra direta com os Estados Unidos hoje, né? Mas foi a partir do governo Trump que resolveu adotar uma estratégia mais nacionalista, quebrando toda a tendência que os Estados Unidos tinham desde a Segunda Guerra, né? E que passaram a criar esse tipo de conflito, né?
E agora, com o bonde andando, o novo governo também não tem muito como mudar isso, né? Uhum. Então, a minha preocupação aqui, nessa nossa conversa, é com o desarranjo na divisão internacional do trabalho, né? Claro. Você podia, por exemplo, planejar. O melhor exemplo é o do tênis da Nike, né? Você Hum, pode ter uma empresa que só planeja o tênis e distribui a produção em vários lugares do mundo. sim. Na hora que você cria esse desarranjo de geopolítico, né, de conflitos, você desorganiza isso tudo. E isso depois, foram muitos anos até esse tipo de arranjo de alta produtividade ser feito. Aí, quando você desarranja isso, até ter um novo arranjo, Voltar vai tudo. demorar um bocado, né? Então, Uhum. isso é que cria dificuldades, inclusive para o Brasil, agora nesses próximos anos para a recuperação econômica, né? Claro, porque tudo que acontece lá fora respinga também aqui no Brasil, né? Ah, Já que é, estamos numa globalização. hoje mesmo eu via uma frase, né, um bordão, Hum. que diz o seguinte, né, que se os Estados Unidos espirrarem, o Brasil pega uma pneumonia, É mais ou menos isso, né? em termos Agora, econômicos. claro, exato. Bom, mas a gente percebe, e o senhor, por exemplo, é mais otimista ou pessimista? Quer dizer, a gente pode esperar que daqui para frente, de acordo com o que está acontecendo agora, e tendo esse controle e tal, a gente pode ter um crescimento maior ano que vem e talvez até uma volta maior de empregos aqui no Brasil? Aquele gráfico que eu mostrei antes, eu tenho ele para Hum, todos os ciclos, é, desde de 1912. nossa, E você observa nesse, quer dizer, nós estamos falando aí de mais de 100 anos, né? sim, sim. Você observa que ele sempre, você vai ter um período de pico, vai ter um período de desaceleração, às vezes queda do PIB, como aconteceu Uhum, em 1930, e você depois volta a crescer. E é isso que vai acontecer. A gente, do ponto de vista de ciclo econômico, uhum, se a gente tiver 2 anos de crescimento acima de 2,7, 2,7, 3%, neste ano e no próximo ano, a gente já vai ter saído do vale e a economia deve, a não ser que aconteça uma nova tragédia como essa pandemia, a gente volta a crescer por vários anos. A gente agora deverá pegar um período de vários anos de crescimento. É só, como disse o ministro Guedes um dia, é só não fazer besteira, né? é verdade. É só não aprontar, né? Daqui para frente. Uma coisa que a gente não pode esquecer também, doutor, eu acho que é o que está acontecendo hoje no mundo, e tem alguns economistas até que falam o seguinte: a gente tem que se preocupar, claro, com a China, né? A gente tem essa relação toda com a China, mas também a gente tem que começar a olhar para a Índia, porque a Índia está com um desenvolvimento tecnológico muito grande, muito avançado. E dizem também os economistas, aquele o Ricardo Amorim, ele fala que talvez a grande potência daqui para frente não vai ser a China, mas sim, nas próximas décadas, a própria Índia. Porque até em questão populacional, a China tem muitos idosos, né? Por causa daquela política lá dos anos 80, 90 ainda de segurar um pouco a taxa de natalidade, mas a Índia ainda tem uma população economicamente ativa maior, o que pode ajudar nessa questão de eles dominarem também a economia. Como é que o senhor enxerga isso? A China, desculpe, a Índia, Uhum, depois da independência, ela entrou numa estratégia de economia parecida com o que o Brasil vem seguindo desde a época do Vargas, do Getúlio Vargas, que é uma economia com forte participação do Estado, com muito dirigismo, e ela não acabou tendo pouco sucesso no crescimento de longo prazo e com muita pobreza, né? hum, E só tiveram o benefício da chamada Revolução Verde, quando criaram o milho híbrido, uhum. e isso ajudou a desenvolver a agricultura dela, e ela teve pelo menos não teve muita gente morrendo de fome, né? Mas agora, nos últimos anos, eles começaram também a fazer reformas na economia e reforçar o mercado.
E eles têm um grande potencial, mas ainda há muita pobreza. Isso. Se eles continuarem crescendo no ritmo dos últimos anos, eles podem eventualmente passar a China, mas a China ainda tem um ritmo muito bom. Isso deve demorar alguns anos para isso acontecer. Sim. Mas a boa notícia para nós, eu li sobre isso esses dias, eu achei interessante essa tese de quem escreveu isso, é que os indianos estão doidos para sair daquela dieta basiquinha deles lá, né, de cereal, e a tigela de cereal, porque eles nem acho que não comem muito arroz como os chineses, né? Sim, sim. Então a ideia é que a renda média deles está crescendo rapidamente e que eles vão demandar mais alimentos sofisticados, eles não comem carne de boi, mas eles comem outro tipo de carne, né? Claro, claro. Então, vai haver muita demanda para suínos, frango, esse tipo de coisa, e soja, que serve de alimento para esses animais, né? Sim. Então, há um grande potencial de crescimento aí. Mas eles têm uma mão de obra altamente qualificada, né? Eles sempre investiram muito em universidades, tem muitos prêmios Nobel, o Brasil não tem nenhum, né? É verdade, então, a China tem um grande potencial. Tá certo. Doutor, até isso pode respingar aqui em Santa Catarina, porque a gente exporta também muito frango, né? Quem sabe a Índia é um grande mercado aí para a gente também. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Conexão ND de hoje. Um grande abraço para o senhor. Obrigado mais uma vez aqui pela entrevista, viu? Um abraço e obrigado pelo convite. Valeu, obrigadão. Ótima noite para o senhor. Ótima noite também para você de casa. Quarta-feira que vem a gente volta aqui no Conexão ND e amanhã tem Cacau Menezes, hein? Você não pode perder. Tchau, tchau.